E na série especial sobre o Anuário do Ceará, você confere agora uma matéria sobre a região metropolitana de Fortaleza, a terceira maior do Brasil. Veja na reportagem de Ricardo Bessa e Germana Pinheiro. Mais de 4 milhões de habitantes, 19 cidades, PIB que representa 56% do Produto Interno Bruto do Ceará. Mais populosa do Norte e do Nordeste, a sexta maior do Brasil. Bem-vindo à região metropolitana de Fortaleza. Quando a metrópole, quando a cidade principal, a cidade polo, ela transborda as suas atividades, os seus moradores já não têm, procura outros locais para desenvolver suas atividades. Então, no caso de Fortaleza, a região metropolitana de Fortaleza, ela foi criada em 1973, junto com outras 8 regiões metropolitanas do país, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no Nordeste, Recife, Salvador, Fortaleza, né? Belém, no Norte, no Sul, Porto Alegre. Então, nesse contexto, surgiram as regiões metropolitanas. Mas quando foi criada, isso se baseou numa pesquisa do IBGE, publicada em 1972, sobre as regiões funcionais urbanas, que era trabalhar com as regiões polarizadas. Como esses polos, que seriam as metrópoles, eles comandam a sua região. Litoral, serra, sertão. Indústria, comércio, serviços. Na região metropolitana de Fortaleza estão concentradas as maiores riquezas do estado. Apesar da história recente, a gente tem um evento de concentração muito forte da economia na região metropolitana, né? Hoje a região metropolitana responde por cerca de 85% do ICMS gerado, cerca de 60% a 65% do emprego, mas as vocações econômicas regionais não estão todas concentradas aqui. De certa forma, esse potencial econômico e essa fortaleza da região metropolitana, ela foi construída ao longo de sua história. A região de influência da Grande Fortaleza é a maior do Norte e Nordeste em termos populacionais, servindo de referência para mais de 20 milhões de pessoas. É também a terceira maior do Brasil, atrás apenas da Grande São Paulo e do Grande Rio de Janeiro. Além da capital, principal cidade do estado, municípios como Maracanaú, Caucaia e Eusébio têm forte contribuição na economia estadual. As de maior peso, assim, objetivamente, são Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. Eusébio tem um peso na indústria, né? O PIB dela é muito elevado, o PIB do Eusébio talvez seja, o PIB per capita do Eusébio talvez seja mais alto que o de Fortaleza. Mas aí tem um desvio que é a alta concentração de indústria, principalmente de indústria alimentícia naquela cidade. Mas quando você leva em conta a população, a diversidade econômica e peso econômico, então é Fortaleza, Maracanaú, Caucaia. Numa cidade, de modo geral, a gente vai ter desde infraestruturas necessárias ou relacionadas à mobilidade urbana, infraestruturas relacionadas a serviços públicos, como, por exemplo, água, esgoto, telefonia, comunicação de um modo geral e energia elétrica. Então, essas são realmente, no âmbito de uma cidade, as principais infraestruturas que são responsáveis, tanto para o desenvolvimento econômico, também como para o acesso da população ao serviço público e, portanto, para uma melhor qualidade de vida. Especialistas consideram avançado o desenvolvimento humano, social e econômico da região metropolitana de Fortaleza. Mesmo assim, ainda existem desafios a serem superados. Ter um planejamento mais integrado e mais regionalizado. Até porque cada região tem uma especificidade, tem problemas que são muito próprios, mas também tem potencialidades que são muito próprias. E que se esse planejamento for feito de maneira regionalizada, você consegue talvez alcançar essas potencialidades ou destacar essas potencialidades de uma maneira que seja muito mais rápida. Apesar da expansão de uma região metropolitana estar diretamente ligado a um conceito urbanístico, se inserir dentro desse pedaço do mapa é o desejo de outros municípios que, por questões territoriais ou econômicas, não se enquadram no perfil, mas usufruem e se aproveitam do desenvolvimento da região para crescer. Olhando por um conceito estritamente urbanístico, né, talvez o tamanho da região metropolitana de Fortaleza hoje já esteja além daquilo que seria desejado. Como e na nossa história sempre esteve presente, na história da região metropolitana de Fortaleza, sempre há um fator de indução de política econômica, então aí se explica o sentido dela ter esse tamanho.
quem está aqui no estúdio, conversa com a gente sobre o assunto, é Vitor Samuel Cavalcante da Ponte, secretário de Desenvolvimento Econômico do município de São Gonçalo do Amarante. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado pela oportunidade. A gente brincou aqui vendo o VT que o destaque econômico está para Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, mas por enquanto, né? Logo, logo São Gonçalo vai se inserir nessa lista. Isso porque o complexo do PCM está no município e é o grande motor de desenvolvimento do estado hoje. Como é que você analisa esse momento que São Gonçalo vive? Bom, a história econômica, a relevância de São Gonçalo do Amarante enquanto economia, se dá a partir da inauguração, da descoberta e da inauguração, né, realização do Porto do PCM. Esse foi o grande, né, motor que induziu o desenvolvimento daquela região. Não só São Gonçalo, que afetou diretamente, né, impactou diretamente São Gonçalo do Amarante, mas também Caucaia, que é nosso vizinho ao lado, e toda aquela região até chegar nos municípios do Vale do Curu. Né. Com certeza São Gonçalo hoje ele tem uma proeminência, né, cada vez mais forte, e os números não deixam mentir, no sentido de que São Gonçalo cada vez mais conquista uma posição de relevância no ranking dos municípios de importância econômica dentro do estado do Ceará. Não só dentro da região metropolitana, mas também todo o estado do Ceará. Como é que se mantém essa agenda de investimentos diante da crise econômica pela qual o país passa? São Gonçalo entrou em recessão também? O Brasil está em recessão, né? Uma recessão econômica forte, como nós sabemos, nós acompanhamos diariamente. E São Gonçalo também sofre com isso. Sofre menos, talvez, do que outros municípios cearenses, ou outros municípios brasileiros, mas também sofre. É muito flagrante a velocidade que nós, quando começamos a administração Cláudio Pinho em 2013, para hoje, no primeiro ano de 2013 da gestão, a procura era bem maior de empresas. E essa procura